Diz assim a palavra, olha o que está escrito: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, mas para pregar o evangelho. Essa tradução, não, porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Vou ler em outra tradução. Minha tradução diz assim: vim para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ele estava dizendo: eu vim pregar o evangelho, vim evangelizar, mas eu vim evangelizar com o intuito de que o que eu estou pregando, o sacrifício de Jesus, não seja vão. O que eu vou falar tem a ver com o evangelho da cruz de Cristo. Diz assim a palavra, no versículo 18, coloca aí, o 18. Pois, vamos a igreja comigo, diz assim: pois a mensagem, vamos lá, 1, 2, 3, do começo, 1, 2, 3, pois... Amém. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Se você for falar da mensagem da cruz, do evangelho da cruz, da palavra da cruz, para aquele que está perecendo, para ele é loucura. Porque hoje não se prega o evangelho da cruz, não se fala da cruz. Quando a gente fala de cruz, a gente fala de cruz quando alguém ensinou a gente lá atrás sobre o que era a cruz, sobre o sentido da cruz. Por exemplo, quem já andou com crucifixo pendurado no pescoço? Quem já andou? Quem tem até hoje, não tem problema nenhum, você pode ter. Mas essa cruz, ela foi idolatrada. Essa cruz, que a qual esse evangelho está sendo pregado, a cruz foi idolatrada. Mas aqui eu não quero falar da cruz, mas eu quero falar da mensagem da... falar da mensagem da... Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: você sabe o que é a cruz? Pergunta para ela. A mensagem da cruz, irmão, para muitos é loucura. A mensagem da cruz para muitos é loucura. Mas agora escute isso aqui, ó. Quando eu estou falando dessa mensagem da cruz, eu não estou falando da cruz, porque a cruz, ela foi um objeto de idolatria por muitos anos. A cruz, ela foi objeto de idolatria por muitos anos, durante muito tempo. Alguém olhava para a cruz. E quem já ouviu aquele ditado? Eu estou fugindo daquele lugar igual o diabo foge da cruz. Quem já ouviu isso? Nada a ver. Tem nada a ver. O diabo não foge de cruz. O diabo não tem medo de cruz. O diabo não tem medo do objeto com duas madeiras, uma transversal e outra na horizontal. Não, o diabo não tem medo disso. Mas o diabo tem medo de cruz. Põe uma cruz lá. E antigamente ia expulsar demônio e colocavam uma cruz, um crucifixo, para que aquela pessoa que estava endemoniada, o demônio fosse embora. Não é sobre a cruz que eu quero falar, mas sobre a mensagem da cruz. Essa mensagem da cruz, meu irmão, para muitos é loucura. Essa mensagem da cruz para muitos foi loucura durante muitos anos. Mas para nós que entendemos o que é o evangelho, ela é poder de Deus. Para nós que entendemos, ela é poder de Deus. O que é poder de Deus? A cruz ou a mensagem da cruz? Não é a cruz, é a mensagem da cruz. Por que poder de Deus? Por que essa mensagem da cruz é poder de Deus? Porque durante muitos anos amaram a cruz. Olhe para mim, não converse com ninguém não, pelo amor de Deus. Arruma um lugarzinho, senta, tem um lugar para sentar aqui, que eu estou falando da cruz. Eu estou falando da mensagem mais séria. Então diga assim para essa pessoa que está do seu lado, diga: não converse comigo, pelo amor de Deus.
Senão eu vou tirar uma foto sua e vou colocar no telão, igual do cartaz igual o carro quando estaciona no lugar errado. Você me desestrutura, conversa com ninguém não. Amém, igreja? Quem está aqui diz amém. Você não sabe o tamanho da batalha para a gente estar pregando uma mensagem dessa. Você não tem noção. Então eu quero todos os obreiros agora intercedendo comigo. Isso, intercede aí, obreiro. Levanta a mão aí para você interceder. Intercede em voz baixa, não precisa ninguém saber não. Intercede aí. Tem demônios agora que não quer que você ouça essa mensagem. O inferno vai batalhar para que essa mensagem não seja pregada. Por quê? Porque a mensagem, quando ela vai falando de vitória, ela se torna mais fácil, porque é o que estão pregando por aí. Mas quando eu falo do evangelho da cruz, quase ninguém prega mais. Eu ministrei um pedacinho de uma mensagem lá na Praça da Sé essa semana. Eu publiquei lá no TikTok, teve mais de 20 mil visualizações. Eu publiquei lá em 2 Instagram, um teve 10 mil, quase 20 mil, o outro teve 5 mil. E aí eu postei no meu Facebook, deu 3 mil. E aí eu coloquei no Facebook da rádio. E deu uma polêmica lá, mas foi legal porque eu comecei a ver os comentários. E eu já tinha visto vídeo viralizar, mas igual esse que alguém chama o Pedro aí, coloca para mim no Facebook da rádio, no telão, Facebook da rádio, coloca, não precisa colocar som, eu só quero encontrar as mensagens que está sendo falada lá, as conversas, os bate-papo, em um vídeo que a cada 1 hora ele está subindo 10 mil visualizações. Eu publiquei ele, se eu não me engano, na quinta-feira, e até hoje pela manhã tinha 240 mil visualizações. Por quê? Porque foi uma mensagem pequena. Tem erros lá. Se a gente for pegar um contexto do que eu falei, parece que tem erro. Porque há um texto na Bíblia, no livro de Mateus, que diz que o Filho do Homem não sabe o dia e nem a hora. É claro que Jesus estava falando como homem, porque ele como Deus, ele sabe tudo. Mas esse contexto parece que eu estava dizendo que Jesus não sabia a hora, não sabia o dia. E por causa desse comentário, um monte de gente entrou lá, os teólogos de plantão. E aí quem viu esse vídeo na internet essa semana? Eu nunca pensei que um vídeo meu ia chegar nessa proporção. Cada hora que eu olho lá tem 10 mil pessoas a mais vendo. Então eu acredito que até o final de semana que vem, se continuar indo no mesmo negócio, vai para 500 mil de pessoas. Uma mensagem de 30 segundos, de 40 segundos. E eu comecei o tema da mensagem dizendo assim: Jesus não está voltando. Te enganaram, mentiram para você. E aí, se você não vê o contexto da mensagem, você diz: meu Deus, esse irmão está pregando heresia. Aí eles me chamaram de herege, me chamaram de religioso, me chamaram de vagabundo, e várias palavras. Não apaguei nenhuma, deixei lá. E aí os donos da razão iam lá e disse: você tem razão. Eu não discuti com ninguém. E eu deixei os comentários lá. E teve ontem me chamou a atenção. Eu fui abrindo mensagem por mensagem que tinha lá. Até ontem tinha 600 e poucos comentários, 21 mil curtidas num vídeo. Eu disse: meu Deus, sabe por quê? Não se prega mais o que mensagem de Jesus, já não prega mais o evangelho da cruz, já não se prega mais o evangelho de Cristo, não se prega. E a mensagem eu dizia: olha, Jesus não está voltando. Porque a conjunção do verbo voltar, quando você vai falar com alguém, você fala: ó, volta para Cristo, vem para Jesus hoje, porque Jesus está voltando. Jesus está o quê? Está voltando. Quem foi para a igreja porque Jesus estava voltando? Seja sincero, quem foi para a igreja? Quem já ouviu essa mensagem? Jesus está voltando. E aí não voltou. E aí parece que ele está voltando. Aí alguns dizem assim: volta para Jesus, porque Jesus está voltando com pressa. Eu falei: peraí, pressa? Da onde? Pressa é um defeito de quem está atrasado. Jesus não está atrasado. Ele vai voltar na hora certa. E sabe por que ele não voltou ainda? Sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo precisa ser aceito por nós outros. Esse evangelho da cruz precisa ser aceito por mim e por você. Então, Jesus não voltou ainda, porque o contexto da palavra, quando a gente ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu, não é um lugar que vai vir. Mas sabe o que é que vai? Sabe o que é que Jesus estava querendo dizer naquela época? Ele estava dizendo assim: que o coração dos homens estejam caídos, ou que o coração dos homens estejam propício a receber o reino que está por vir.
João Batista não pregava o evangelho de Deus, ou não pregava o reino de Deus, porque João Batista tinha medo de ser morto. João Batista pregava o evangelho, quando ele pregava, ele dizia: o reino dos céus está próximo. Só que quando Jesus veio, Jesus disse assim: olha, o reino de Deus está próximo. Um judeu jamais usaria o nome de Deus em vão. João Batista, vou repetir, João Batista dizia: o reino de Deus está próximo. O reino dos céus, desculpa, está próximo. Jesus vem dizendo: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já chegou. Por quê? Porque quando Jesus estava vindo, ele vinha falando de Deus, mas ele vinha falando que ele era Deus. Isso era um contraste para os religiosos. E agora quando ele diz: quando vocês forem orar, orem assim: venha o teu reino. Ele está dizendo assim, que o coração dos homens estejam preparados a receber esse reino. Olha o contexto da palavra. Que o coração dos homens estejam preparados para receber esse reino. Então quando eu estou pregando que Jesus está voltando, parece que ele está atrasado. A Bíblia diz que será no abrir e fechar de olhos. Fecha o olho aí, rápido, e abre de novo. Você viu alguma coisa? Foi rápido, está vendo? Será no abrir e fechar de olhos. Será como um ladrão. O ladrão não avisa o dia que vai entrar na casa, que vai arrombar o carro, que vai roubar o celular, a carteira, não. Ele não vai avisar. Mas nós estamos orando: vem o teu reino, Senhor. Prepara o coração da humanidade, prepara o coração dos homens para entenderem um reino. E aí sim, Jesus voltará. Ah, que dia! Ah, que dia! Jesus voltará. E nós nos encontraremos com Ele nas nuvens. E celebraremos. Cadê o baterista? Baterista! Cadê igual aquela mulher lá? Cadê o baterista? Baterista! Cadê o baterista? Cadê o baterista? Baterista! É um meme lá, né? Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, diz a palavra, que encontre a sua igreja servindo assim, com alegria. Quem dera fosse agora subir para a glória, onde o meu Deus está. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. E aí, ó, eu vou falar uma coisa para você. Quem já foi no casamento? Quem já foi no casamento? Quem já foi? Quando o noivo vai se casar com a noiva está como? Está se preparando para ir para o altar, ou ela está pronta? Ela está pronta. Enquanto ninguém está vendo, enquanto não tem ninguém vendo, o Senhor está vendo a hora certa, porque Ele sabe a hora certa da noiva ficar pronta. E quem dera fosse agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ou venha o teu reino, ou venha no coração dos homens, para que os homens aceitem o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho que estava sendo pregado, que parou de ser pregado. Por quê? Porque nos ofereceram tantas bugigangas, Chicão, que a gente esqueceu da cruz. Antigamente os católicos rezavam o terço, carregavam a cruz na mão, dizendo: nessa cruz Cristo morreu. E aí entrou a reforma protestante, tira todas as cruzes da igreja, tira tudo, não precisa mais de cruz, não precisa de cruz, eu não preciso de cruz. E aí nós tiramos a cruz das igrejas e tiramos a cruz do evangelho. Mas em nome de Jesus eu estou profetizando que vai voltar vai voltar o evangelho da cruz de novo. Você vai sentar para informar o que é a cruz para os seus filhos. A igreja do Senhor vai saber o que é a cruz. E a cruz de Cristo não é mais importante do que o evangelho da cruz, a mensagem da cruz, o teor da cruz. Oh meu Deus, meu Deus. Eu posso dizer que na época de Cristo, antes de Cristo, durante o período,
Eu posso dizer que centenas e milhares de pessoas foram crucificadas. Então o problema não é a cruz. Eu assisti um documentário uma vez. Abre, Pedro, sem som. Só abre os comentários, põe nos comentários, para a gente ver mais alguns. Aí está compartilhando. Estou com a vista boa ainda, hein? Consegue abrir mais um pouquinho, não? Dá para vocês verem? Olha ali, ó. Consegue abrir nos comentários? Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, verdade, glória a Deus, amém. Olha aí, tem quantos comentários tem aí, Pedro? 600 e poucos. Vai descendo mais para a gente ver. Vamos achar um tribuloso aí falando. Vai descendo. Não desce mais? Próximo. Aí, ó. Mais. Ajuda, pai. Mais relevantes? Não. Mais. Tem que baixar. Todos aí. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Pedro. Aplaude aí, gente. Aí, ó. Glória a Deus. Olha lá, ó. Olha o Dogival. Jesus sabe sim, amigo. Olha, ele diz. Por quê? Porque eu disse numa palavra que não é o filho do homem. Eu disse que foi Jesus. Eu usei o nome de Jesus no texto. Depois você ouve esse áudio. Eu disse, nem o filho do homem sabe. Eu não disse que era Jesus. Porque o evangelho de Mateus tem uma visão de Jesus. O evangelho de Lucas tem outra visão de Jesus. O evangelho de Marcos tem outra visão de Jesus. O evangelho de João tem outra visão de Jesus. E o texto que eu usei, quando ele estava dizendo que o filho do homem, ele estava dizendo, ainda não chegou a minha hora. E nem eu sei. Só que a Bíblia diz assim, ó, que o cordeiro, só para você ter ideia, a quantidade de gente. Achar algum aí, ó. Vai descendo mais aí, vamos ver se acha mais um. Não dá, deixa. Se não dá, deixa. Aí, Pedro, achou, hein? Parabéns. Deixa pra lá, queria matar não, apaga. Tira, pode tirar. O evangelho da cruz, gente, presta atenção nisso. A Bíblia diz assim, ó, que desde a fundação do mundo o cordeiro já estava pronto. Desde a criação do mundo o cordeiro já sabia que ia vir e que iria morrer por nós, e que a sua morte seria uma morte de cruz. Por exemplo, Jesus não morreu porque Judas traiu ele. Jesus não morreu na cruz. Jesus não foi para a cruz porque os romanos tinham a tradição de crucificar. Não. Jesus foi para a cruz por causa de um propósito. Diga comigo, Jesus foi para a cruz por causa de um propósito. Chacoalha essa pessoa que está do teu lado, diga assim, você era o propósito. Você estava no propósito. Você estava no propósito. Olha, o evangelho da cruz para muitos que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos, a minha tradução diz assim, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O evangelho da cruz, a mensagem da cruz é o que para nós? Poder de Deus. Guarda isso comigo, guarda essa frase. O evangelho da cruz para nós que somos salvos é o que? Eu quero toda a igreja falando para você entender. O evangelho da cruz para nós é o que? Poder de Deus. Aí porque tem muitas pessoas que não usam esse poder, que não conhecem, que não sabem, porque ninguém lhe ensinou. E quando ensinou de forma errada. Ai, sai capeta. Não é isso. Não é isso. É você entender a mensagem da cruz, o porquê. Se você não entende, você não desfruta. Se você não sabe, você não desfruta, você não conhece. Ô bispo, eu estou aqui, estou pronto para entender o que é o evangelho da cruz. Eu estou aqui, estou pronto para entender o que é essa mensagem. Quando a palavra fala mensagem, ela está falando assim, toda palavra que fora pregada, porque o apóstolo Paulo, ele disse, olha, eu vou ler aqui, ó, escute isso aqui, coloca aí, Gálatas 6,14, eu vou ler 3, 4 versículos rápidos, eu quero que você coloque aí, Gálatas 6,14, coloca para mim, Gálatas 6,14, põe aí, aleluia, 6,14, quanto a mim, eu jamais me gloriarei, ou me gloriei,
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ele disse: eu não me glorio em nada a não ser da cruz, ou na cruz de Cristo. Por isso que Paulo, quando estava agora no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele diz assim, ó: que nós venhamos a pregar o evangelho da cruz, para que a cruz não seja um sacrifício vão. Que a gente venha de novo a entender a mensagem da cruz, para que não seja em vão o que Jesus fez. Porque parece que o que Jesus fez, ó, nós fazemos cultos, e nos cultos de evangelismo nós estamos dizendo para o povo: alguém aqui quer aceitar Jesus? Tem alguém para Jesus? Alguém, por favor, tem alguém nessa noite para Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Ah, não, você não entendeu. O evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz, ele não pode ser sucateado, barateado, ao ponto da gente oferecer ele. Ei, você quer? Quem quer? Tem alguém que quer aceitar Jesus? O meu Jesus não precisa ser aceito por ninguém. Agora, quando eu entendo a mensagem da cruz, eu nunca mais saio de Jesus, eu nunca mais saio da cruz. Porque Cristo foi crucificado por mim, por meio do sacrifício de Jesus. O mundo foi crucificado, Cristo foi crucificado, e eu estou na cruz também. Porque aquela mensagem de uma canção que diz assim: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Esse evangelho de deixar na cruz é um evangelho barato, irmão. Ou você está na cruz de Cristo, ou você está crucificado com Ele, ou você não entendeu a mensagem da cruz. Ô bispo, quando é que eu estou crucificado com Jesus? Quando você tem seus desejos, suas paixões, suas vontades, mas você sabe do depois da cruz. Depois da cruz, meu irmão, ou você vai com Cristo para a eternidade, ou você está no inferno com o diabo. E aí eu crucifico a minha vida todos os dias, eu vou para a cruz todos os dias, porque assim é o evangelho de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para nessa noite: quem está aqui que quer ressuscitar com Jesus? Quem quer? Quem quer ressuscitar com Cristo? Levanta a sua mão quem quer ir para a eternidade com o Senhor. Quem quer ressuscitar com Ele no último dia? O processo para ser ressuscitado é: eu tomo a minha cruz, eu carrego a minha cruz, eu vou até a cruz de Cristo, eu sou crucificado, eu sou sepultado com Ele, para aí sim ser ressuscitado. Tem alguém que quer burlar os planos, tem alguém que quer burlar esse processo, tem alguém que quer ir lá para frente. Ei, meu amigo, chegou agora e quer pegar o bonde na janelinha, meu irmão, tem muita coisa. Pode começar a renunciar a si mesmo, porque é assim o evangelho é assim, meu amigo. O evangelho de Cristo é assim. Vem cá, vem cá rapidinho. O evangelho é assim. Só que essa mensagem nós estamos deixando debaixo do tapete. Vem aqui. O evangelho de Cristo é assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeiro é: vinde a mim. Você veio, só que tem um processo. Ele diz assim: vinde a mim. E ele disse assim: vinde após mim. Põe a mão aqui. Tome a sua cruz e siga-me. Para onde eu estou indo? Não sei. Não sei. Seguindo a Cristo, você está indo para onde? Ser crucificado com Ele. A mensagem da cruz é isso. O vinde a mim é bonito, aceite Jesus é bonito, mas esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho diz assim, ó: vinde a mim. Depois ele diz assim: vinde após mim. E depois ele diz assim, ó: ide e pregai o evangelho. Pegou ou não? Você pegou ou não? Obrigado, tipo o rei, menino. Vinde a mim, vinde após mim e ide. Sabe quando é que você vai? Quando você estiver na cruz com Ele. Ele sabe quem está na cruz. Ele sabe quem está crucificado. Ele sabe quem está na cruz com Ele. Ele sabe quem rejeita todos os dias as paixões, as vontades, a concupiscência da carne. Porque a Bíblia diz assim:
Que a carne é fraca, não é não? Fala aí, irmão, bonitona, a carne é fraca. Hoje eu peguei um irmão agora ali conversando com ele. Ele disse, pastor, mas a carne é fraca. Eu disse, você não entendeu. Por que os homens caem? Porque a carne é forte. A carne está mandando na alma, a alma está mandando no espírito. Quando é que a carne é fraca? Quando o espírito está pronto. Quando o espírito é forte. O espírito manda na alma, a alma manda no corpo, e a minha carne está fraca. Eu não estou alimentando a minha carne. Você não pode alimentar a sua carne com as suas vontades, com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Sim, com aquilo que você ouve, sim. Com aquilo que você ouve, sim. Não alimente a sua carne. Tire aquele pendrive miserável que está lá no seu carro. Tire aquela playlist do seu celular. É um tal de vai até o chão. É uma porcaria. Você se alimenta com isso e a tua carne está se fortalecendo. Mas em nome de Jesus, essa mensagem da cruz vai mortificar a sua carne. A sua carne vai ficar tão fraca que o teu espírito vai estar fortalecido em Cristo. E Cristo vai dizer a você o que você de fato tem que fazer nesta vida. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser exemplo para que outras pessoas também sejam edificadas através da sua vida. O apóstolo Paulo disse, eu não vivo mais. Por quê? Porque eu já estou crucificado com Cristo. Mas é Cristo que vive em mim. É o Senhor que manda em mim. É Ele que manda em mim. Meu Deus, coloca ali. Coloca para mim. Coloca para mim aqui, Efésios 2,16. 2,16. Pergunta para essa pessoa que está ao teu lado, está entendendo? Está entendendo? Não? Efésios capítulo 2, versículo 16. Muitas pessoas não sabem o evangelho da cruz. E pela cruz. E pela cruz. O que é que está escrito aí, igreja? Comigo, toda a igreja. 1, 2, 3. Amém, olha aí, ó. Fala comigo assim, na cruz tem reconciliação. Fala. Na cruz tem reconciliação. Por isso que você não entende o evangelho da cruz. Por isso que você não compreendeu o que é a cruz. Todos os homens estavam destinados ao inferno. Todos os homens estavam destinados à morte. Todos os homens estavam destinados a ser abatido. Todos os homens estavam destinados à condenação. Todos os homens estavam condenados. Nenhum homem tinha o direito, nenhum homem tinha o poder de cumprir toda a lei. E nenhum homem podia pagar o preço por si mesmo. A Bíblia diz, por causa de um homem entrou o pecado na terra. Por um homem entrou o pecado chamado o pecado adâmico. Lá em Adão entrou o pecado, e a partir de então toda a humanidade estava propícia a ser condenada por causa do pecado, porque assim diz a palavra, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele veio para dar vida eterna, e ele veio para reconciliar o homem com Deus. Não tem reconciliação sem cruz, meu irmão. Não tem reconciliação sem o evangelho da cruz. Não tem reconciliação sem compreender o que é o evangelho da cruz. Há muitas pessoas que pecaram lá em 2018 e continua pedindo perdão pelo mesmo pecado até hoje. Toda vez que dobra o joelho, lembra do mesmo pecado, confessa o mesmo pecado. E cada vez que os homens confessam esse pecado, Deus, ele diz assim, que pecado? Qual pecado? Qual pecado? Que pecado? Eu nem lembro mais que pecado, qual pecado? E aí amanhã de novo você vai lá e ora e diz, Deus, me perdoe daquele pecado. Aí Deus fala, qual pecado, filho? Qual pecado que você está falando? Porque eu não me lembro mais do pecado, porque eu já joguei os seus pecados no mar do esquecimento. Então, meu irmão, por que você não desfruta? Porque você não compreendeu o que é o evangelho da cruz. Você não compreendeu a mensagem da cruz. E é por isso que você sofre, entra em depressão, enfermidade chega, a porta se fecha. Mas em nome de Jesus, estou pregando o evangelho da cruz. E a partir de hoje, você vai sair daqui. Você pode ter chegado como um gatinho, mas você vai sair daqui como um leão. Sabe por quê? Jesus já te perdoou. Ele não vai te perdoar, ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Ele disse na cruz,
tetelestai, ele disse: está consumado, está tudo pronto, eu paguei o preço, estou reconciliando aqueles que estavam perdidos. Aonde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus todos os homens foram reconciliados no Pai. No Pai. Muitas pessoas não desfrutam, sabe por quê? Porque não entenderam. Uma certa feita, Charles Spurgeon, ele escreveu, ele disse que ele foi na casa de uma mulher. Olhe para mim aqui, igreja. Ele foi na casa de uma mulher orar por ela. Ela estava já avançada na idade. E quando ele chegou para orar por aquela mulher, tinha na parede dela um documento. O documento estava numa moldura bonita na parede. E ele olhou e disse: você sabe o que é isso? E ela disse assim: eu recebi isso da minha senhora. Ela trabalhou para uma família nobre da Inglaterra por muitos anos. E aquela mulher que morreu entregou para ela o testamento de tudo que ela tinha. E a mulher achou bonita, comprou uma moldura, colocou na moldura e colocou na parede. Os anos foram se passando e ela morreu analfabeta. E não morreu pobre, porque quando aquele pregador chegou, olhou aquela moldura e disse: a senhora sabe o que é isso? Ela disse: eu não sei. Ele disse: isso aqui é o testamento da sua senhora. Aquela mulher que você trabalhou para ela não tinha nenhum herdeiro, e ela deixou todas as suas posses para você. Deixou casa, deixou fazenda, deixou imóveis, deixou renda. E agora ela já estava avançada de idade. Eles procuraram um advogado, foram lá, pegaram toda a herança, deram àquela mulher, mas ela não desfrutou. Por quê? Porque ela não sabia o que ela tinha na mão. Oh, meu Deus, ela não sabia aquilo que tinha na mão. Ela não sabia aquilo que ela tinha em casa. Oh, meu Deus, meu Deus. Ela não sabia e não desfrutou. Tem muita gente que não sabe o que Jesus fez por você. Por isso que a gente tem que ficar se humilhando. Ei, Jesus, quem quer aceitar Jesus? Não é nós que iremos aceitar Jesus. É Jesus que nos aceita na presença dele e nos reconcilia. Oh, meu Deus, nos reconcilia nele. Deus está falando nele. Você não tem que pedir mais perdão pelo mesmo pecado. Deixe de pecar o mesmo pecado, e a partir de hoje desfrute, porque ele já te perdoou. Você pode adorar o Senhor por um minuto, porque ele já... Isso, adora ele. Um minuto, porque ele já te perdoou. Oh Deus, oh Deus, meu Deus. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 18 diz assim. Não precisa pôr não, pode deixar assim. Pois muito há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo isso chorando, que são inimigos de Cristo, ou da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição. O seu Deus é o seu ventre, e a sua glória é a vergonha, e só pensam nas coisas terrenas. Há um versículo na palavra do Senhor que diz que a primeira igreja, eles vendiam as suas propriedades, e eles vinham e depositavam nos pés dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos não abraçavam as coisas terrenas, não amavam as coisas terrenas. Eles pensavam nas coisas do céu, nas coisas da eternidade. E aí por que colocava nos pés dos apóstolos? A Bíblia diz assim que João viu a rua, as mansões celestiais. João viu as ruas. Ele disse que as ruas lá eram como ouro reluzente. Ou seja,
Tudo que os homens correm para ter aqui, lá será pisado pelos homens. Não entendeu não? Não, senão você tinha dado glória a Deus. Tudo que os homens correm atrás aqui, lá nós vamos pisar em cima de toda essa riqueza aí. E aí eles diziam: os apóstolos estão crucificados com Cristo, porque eles não estão amando as coisas terrenas. E eles colocavam nos pés, porque os apóstolos estavam dizendo: tudo que nós vivemos, e tudo que nós vivenciamos, nós estamos pensando na eternidade. Nós pensamos na eternidade. E o que eles colocavam nos pés, para eles não tinha valor. Ali sim foi um comunismo de verdade. Eles dividiam, separavam, entregavam, e ali eles multiplicavam. Para quê? Para que a igreja crescesse, para que a igreja se propagasse. As famílias eram sustentadas por aquelas que não podiam, mas eram colocadas por aquelas que podiam, mas era colocado nos pés dos apóstolos, porque os apóstolos entenderam o que era a cruz de Cristo. Eles viveram, e Jesus foi ensinando para eles o que era a cruz. Então a cruz não é um objeto, meu irmão, a cruz é uma mensagem. Não, quem está entendendo diz glória a Deus. O evangelho da cruz, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, para muitos é loucura, mas para nós ela é poder, porque nós entendemos o que é a mensagem da cruz, nós entendemos o que é o evangelho da cruz, nós entendemos que havia uma cédula ali, que nós não podíamos pagar, e Jesus pagou o preço por nós. E eu vou falar, essa mensagem aqui, muitos dizem assim, é uma mensagem evangelística, tinha que pregar na rua. Não, essa mensagem tem que ser pregada para nós todos os dias. Eu conheci um pastor lá na cidade de Votorantim. Esse pastor, quando eu conheci ele a princípio, ele tirou as minhas estruturas, porque na época, há 13 anos atrás, ele já pregava o evangelho da cruz há 32 anos, a mesma mensagem. Ele pregava de janeiro a janeiro a mesma mensagem. Porém a mensagem dele, é claro que se eu for falar do evangelho da cruz, dá uma imersão bíblica, dá um seminário bíblico. E ele prega o evangelho da cruz há mais de 30 anos. Naquela época já fazia 30 anos, hoje deve estar beirando os 40 anos pregando o evangelho da cruz. E eu não sabia o que era o evangelho da cruz. Quando eu entendi o que é o evangelho da cruz, eu entendi o que é a mensagem da cruz, eu entendi quem é Jesus, eu entendi o projeto de Deus desde a fundação do mundo. Diz a palavra que o cordeiro já estava pronto, esse cordeiro mudo, esse cordeiro que foi para a cruz sem reclamar, sem murmurar, esse cordeiro que foi de boca fechada, para quê? Para pagar um preço meu e seu. Eu não podia pagar, você não podia pagar, e Jesus foi lá, pagou o preço e nos devolveu a Deus, ao Pai. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, diga assim para ela: Deus está te recebendo hoje. Diga para ela, diga para essa pessoa: Deus está te recebendo hoje. Deus está te recebendo hoje. Deus está te recebendo hoje, porque Jesus, Ele já pagou o preço, Ele já te reconciliou. Se a gente for falar de cruz, nós recebemos a paz através da cruz, tem versículo bíblico para isso. Recebemos a reconciliação, recebemos a inimizade do mundo. Você não pode ter amizade com a cruz e amizade com o mundo. Você não pode, eu vou falar agora, pode falar ou não? Pode falar? Ou você escolhe as suas amizades, exclui e bloqueia. Por quê? Porque você sabe o que é o evangelho da cruz. E bloqueia. Quem já viu a unção do jogador de basquete? A unção do bloqueio. A unção do bloqueio. Bloqueia. Está te fazendo mal, bloqueia. Está te fazendo mal, bloqueia, exclui. Não deixe ser seduzido, porque já não é mais tempo de viver o tempo que pregavam para nós. Eu sou de uma geração que os mais velhos diziam assim: ei, o mundo não tem nada para oferecer. E eu via tanta coisa. Pode tirar, já vai acabar. Não precisa não, pode deixar aí. Obrigado, viu? Quem já ouviu isso? O mundo não tem nada para oferecer. Quem ouviu isso? Quem ouviu? Quem não tem é esse. Prazeres, alegrias momentâneas. Mas tudo que o mundo oferece é para esta vida. Mas a mensagem da cruz, tudo que oferece é para essa vida, sim, e na outra vida a salvação. Sim, você vai desfrutar, você vai tirar da moldura, você vai tirar
da moldura o conhecimento. Se vai tirar da moldura, como aquela mulher que não sabia tudo que tinha na mão, e ela desfrutou, mas foi tarde demais. Chegou a hora da igreja do Senhor desfrutar de tudo que ele já venceu. Ele não vai vencer, ele não vai fazer. As canções que estão sendo pregadas hoje estão dizendo: o melhor de Deus está por vir. Só que depois que eu entendi o segredo do evangelho, eu descobri que o melhor não está por vir. Diga comigo: o melhor já veio. O melhor já veio. O melhor já veio. Quantos meninos se preparam aqui? Eu quero que você fique de pé. E aí eu vou fazer uma pergunta aí para você. Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Eu não estou falando que você tem que aceitar a Ele, e nem por medo. Mas tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus?